Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler aqui alguns versos. A gente, como pregador, sempre pede para Deus estar confirmando a mensagem que Deus fala, e ainda a gente pede para Ele confirmar, e Ele ainda tem misericórdia de nós e coloca louvores, todos que falam como a palavra que Ele quer ministrar. E a gente sabe que o culto não é dirigido por homens, mas pelo Espírito Santo, e Deus dirigiu esse culto até aqui porque Ele tinha algo para falar aos nossos corações, e com certeza Ele já falou e vai continuar falando ainda mais. Até o final desse culto você vai continuar se alimentando da palavra de Deus, ainda mais do que você já se alimentou. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos ler aqui a partir do versículo 16. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora, perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele, todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados.
agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante dele e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e o encorajaram, e então partiram. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Deus, diante da Tua palavra lida, Senhor, diante dessa história tão conhecida, Pai, mas de uma revelação tão profunda que o Senhor vai nos dar, diante de uma palavra que já foi ministrada milhões, milhares de vezes, mas que nessa noite o Senhor vai falar diferente conosco. O Senhor vai nos revelar algo especial, algo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos para massagear o nosso ego, não aquilo que nós queremos para que nós venhamos nos ensoberbecer, que nós venhamos aí crescer, que nós venhamos achar que somos. Não, Deus, uma palavra que vai nos ensinar, nos corrigir, nos mostrar o caminho da salvação, nos direcionar, Deus, para estar mais perto de Ti a cada dia, Papai. Deus, usa-me, Senhor, que não seja que eu falando, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. Pai, fala, porque nós queremos ouvir nessa noite a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Um texto um pouco extenso, mas de uma história muito linda, que se nós lêssemos todos os dias, com certeza todos os dias nós poderíamos tirar lições importantes desse texto. Eu já ouvi muitas ministrações com esse texto, com esse tema, inclusive tem até louvores que relatam essa história, a história de Paulo, a história de Silas na prisão, enquanto eles louvavam, para que nós possamos entender e chegar aqui a uma conclusão, ao entendimento dessa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Eu quero falar, não vou aqui abandonar a história principal, os personagens os personagens principais da história, que são Paulo e Silas. Mas além de Paulo e Silas, eu quero falar de mais um tipo de pessoa. Então eu quero falar de dois tipos de pessoas: Paulo e Silas, e depois tem mais um tipo de pessoa que eu vou falar na segunda metade dessa ministração. Esse primeiro tipo de pessoa, Paulo e Silas, os cristãos, que estão doando o seu tempo, se dando pela obra do Senhor, se dando para que a obra do Senhor continue, se doando para que a pregação do Evangelho continue, se doando para que igrejas sejam abertas, comunidades sejam alcançadas com a palavra de Deus. Esses que são como nós, Ainda hoje de manhã, na escola dominical, nós falávamos que a nossa fé hoje é bem menor do que o que os cristãos na época de Jesus, ou depois da morte de Jesus, tinham. Os primeiros mártires que sofriam ali perseguições reais. Hoje no Brasil, a gente quase não sofre perseguição, não tem quase nenhuma perseguição de chegar à prisão, de chegar ali a ser jogado dentro de uma cova de leões, chegar ali a ameaçar o nosso físico. Hoje em dia é difícil ter, como nós vemos em outros países, que coloca-se os cristãos ajoelhados e corta
cabeça, dá um tiro na cabeça e matam, vai negar sua fé, vai negar. Aqui no Brasil, eu acho que se existir é bem pouco, e é em lugares remotos, porque aqui no nosso meio a gente não vê esse tipo de perseguição. Mas Paulo e Silas aqui representando os cristãos, representando nós. E por que dentro desse texto que nós lemos, desse contexto todo do que estava acontecendo, por que eles estavam sofrendo? Estavam sofrendo simplesmente porque uma mulher estava profetizando mentiras e Paulo resolveu expulsar aquele demônio de adivinhação. E aquela mulher, ela ganhava dinheiro para os seus senhores com esse espírito de adivinhação. E a partir do momento que ela foi liberta, ela perdeu aquela adivinhação, e os senhores dela, aquele que as escravizava, deixaram de ter o seu lucro financeiro. E diante desse texto, qual foi o sofrimento que aqueles cristãos tiveram? Qual foi o sofrimento ao que eles foram expostos, ao que eles foram levados? Versículo 22. A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram: tira a roupa e açoite ele. E depois deles serem açoitados severamente, foram lançados na prisão, com instrução de vigiar com cuidado, e aí prende os seus pés no tronco. Faz uma reflexão na sua mente, começa a pensar: se fosse você chega em um lugar, se você ler o contexto, depois nós vamos falar um pouquinho de onde Paulo e Silas estavam vindo, você vai ver que eles estavam indo para um lugar, Deus mandou eles desviarem, eles desviaram daquele lugar, e de repente Deus aparece lá para Paulo em sonhos e direciona ele para aquele lugar, e ele chega ali, e aí aquela mulher começa a dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo, mas não através de Deus, mas sim através de um demônio que estava ali, o espírito de adivinhação. E aí Paulo repreende aquele demônio, expulsa, e consequência disso vem o sofrimento. Qual era o sofrimento? Ser açoitado, tirar a roupa, né? Ser açoitado duramente, depois ser jogado na prisão, preso, os tornozelos no tronco. Se coloque lá no lugar de Paulo. Se fosse com você, como você estaria dentro daquela prisão? Como você estaria dentro daquela prisão? Qual seria a sua reação diante desse sofrimento? Qual seria a sua reação? Será que você iria murmurar: oh Deus, por que eu? Tanta gente para sofrer isso, tanta gente ruim, e eu que vim aqui pregar o Evangelho, acontece comigo? Qual seria a sua reação, o seu pensamento diante desta situação? E qual foi a reação de Paulo, de Silas, diante dessa situação? Finalzinho do versículo 25, né? Versículo 25 fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Meu Deus, o que nós louvamos aqui hoje? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Olha a situação que Paulo e Silas estavam: preso, açoitado, as feridas expostas, porque nós lemos lá no fim que o carcereiro curou ali as feridas dele. Então, ferida exposta,
sangue escorrendo, arrebentado, sem nenhum cuidado, simplesmente bateram e jogaram dentro da cadeia, dentro da prisão. Amarrou o pé no tronco. E o que eles faziam diante disso tudo? Cantavam e oravam. Cantavam e oravam. Oravam e cantavam. Olha só que interessante. Dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, todo mundo ali revoltado com a vida, imagino eu. Todo mundo ali rebelde. Todo mundo ali com a situação adversa. Eles deviam estar ouvindo Paulo e Silas cantar e pensar: esses caras são doidos, esses caras estão malucos, eles estão presos. O que esses dois estão arrumando? O que esses dois estão pensando da vida? Isso aqui não tem solução não. Nós vamos apanhar todo dia aqui. Mas olha só, enquanto eles, no verso 25 ainda, ó, enquanto eles estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Os outros presos estavam ouvindo o que eles estavam fazendo. A atitude deles chamou a atenção daquelas pessoas. Mas chamou a atenção positivamente, né? Não chamou a atenção porque eles estavam revoltados, rebeldes. Não, chamou a atenção porque eles estavam fazendo diferente. Não estava igual, todo mundo devia estar reclamando, todo mundo devia estar xingando, todo mundo devia estar brigando, todo mundo devia estar nervoso, devia estar revoltado. E Paulo e Silas cantando, orando, cantando. Chamou a atenção daquelas pessoas. Diante dessa atitude deles, cantar, orar, cantar, aconteceu alguma coisa. Então, quando nós estamos numa dificuldade, quando estamos diante de uma situação, diante de um problema, devemos orar, devemos louvar, cantar ao Senhor. Por quê? Porque algo sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas. Aconteceu algo sobrenatural aqui, olha só. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Alicerces das prisões abalados. Que mais? Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando oramos, quando cantamos, algo sobrenatural acontece nas nossas vidas, amém? Algo sobrenatural aconteceu diante de Paulo e Silas, mas a situação está adversa. Eu não precisava estar nisso, não era eu, não devia estar nisso. Paulo não tinha feito nada para estar dentro daquela prisão. Paulo não tinha ao menos sido julgado. Você vê lá no final, nós nem fomos julgados, simplesmente fomos açoitados, colocados na prisão. E se ao contrário da atitude dele, eles tivessem reclamados, tivessem falado: ah, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? O Senhor não está olhando para nós não, Deus, o Senhor não está vendo a gente aqui não? O que foi, Deus? Nós pecamos? Mas não, oravam e cantavam, oravam e cantavam, cantavam e oravam, adoravam a Deus. E os presos ouviram ele. Algo sobrenatural aconteceu. Aquele carcereiro veio desesperado, achando que os presos tinham fugido, que seria algo natural, seria o mais normal para acontecer naquele momento, depois de ter as estruturas se abaladas, as correntes sido abertas. O mais natural é que eles fugissem todos. O normal seria eles fugirem. Mas não. O que Paulo e Silas fizeram ali? Fizeram uma congregação, fizeram um ponto de pregação. Vamos abrir um ponto de pregação aqui dentro dessa cadeia aqui. Vem cá, olha aqui o que está escrito. Ó, cadê? Vamos achar aqui, ó. Não faça isso. Estamos todos aqui.
O carcereiro já se preparou, falou: pronto, se eu me matar, eu vou me matar, então deixa que eu mesmo me mato, que é menos sofrido. Já foi para se jogar ali diante daquela espada. Paulo grita: não, peraí, vem participar do culto aqui também. Peraí, está tendo culto aqui, meu irmão? Nós não fugimos não, nós viemos aqui, ajuntamos aqui para adorar o Senhor. Estamos pregando a palavra aqui, ó. Eu e Silas estamos pregando aqui a palavra. Montaram um ponto de pregação lá na cadeia. Meu Deus! Enquanto outros estariam planejando fuga, estariam revoltados, rebeldes, né? Ah, Deus não está me olhando, esse Deus não sei o que, Deus está de brincadeira comigo. Não, montaram um ponto de pregação dentro da cadeia. Meu Deus! Aí o carcereiro riu, foi lá e lavou, cuidou, né, das feridas. Versículo 33, na mesma noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida eles todos foram para a casa dele, né? Em seguida eles todos seus foram para aquela casa ali, para poder se alimentar. Então eles foram alimentados ali, ó. Levou para a sua casa, serviu uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se, por muito haver crido em Deus. Antes fala ali que eles foram, lavou as feridas, foram batizados, aquele carcereiro, todos da sua casa, depois deu alimento. Então Paulo e Silas foram lá, batizou aqueles lá, depois foram lá curados, né? Cuidou das feridas dele, deve ter passado ali uma salmorinha para dar uma calibrada naquelas feridas, resolver ali os problemas, não tem infecção, não tem nada, resolveu, pronto. Depois passou um bálsamo ali, deu um alimento, comeram, participaram da mesa com aqueles que foram batizados, com aqueles que creram em Deus. E no final vem a honra. Depois de ter passado por tudo aquilo, 36, o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para soltar vocês, pode ir, vão em paz. Aí Paulo falou assim: não, como assim? Quer soltar a gente assim, escondido? Sendo nós cidadãos romanos, nós não tivemos um julgamento como a nossa lei nos ensina, nos mostra. Você sabe que Paulo tinha dupla cidadania, e ali ele estava em Roma, estava como um romano. Eles não poderiam ter feito daquela maneira. Aí você vê que os magistrados vêm, né, no 39, vieram para se desculpar diante deles. Vieram, se desculparam, conduziram-os para fora da prisão e pediu que eles saíssem da cidade. Então depois, ao invés de expulsar, ao invés de brigar, ao invés de açoitar, com educação, vocês perdoam, né? Tiveram que se humilhar ali, se rebaixar, vamos dizer assim, porque eles estavam numa posição de magistrados, de autoridade. Tiveram que ir lá pedir perdão para aqueles que eles achavam não ter autoridade nenhuma, mas que tinham toda a autoridade do céu sobre a vida deles. Paulo e Silas estavam cheios de autoridades do Senhor, e aqueles que se diziam autoridades daquela cidade tiveram que se dobrar diante deles, diante da autoridade do Senhor sobre a vida deles. E esse é um dos tipos de pessoas que nós podemos encontrar nesse texto. E daqui nós podemos tirar essas lições, que nós vamos passar por dificuldade, que nós vamos passar por aflições, que nós vamos passar por problemas, por situações que vão, às vezes, tentar desanimar. O encontro de Paulo com Deus foi tão maravilhoso que eu creio que nem passava pela cabeça dele desistir em algum momento. Jesus teve um encontro tão maravilhoso com Paulo. Ele viu a glória de Deus de tão perto, como no louvor que nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos,
Como Moisés, quando entrou naquele lugar que Deus falou para ele: tira a sandália dos seus pés, que o lugar que está pisando aí é santo. Quando ele pisa naquele lugar, ele nunca mais quer sair da presença de Deus. No entanto, que lá na frente, quando Deus fala assim: ó, vai vocês aí, eu vou mandar o meu anjo, que esse povo é muito rebelde. Moisés fala: não, Deus, não. Sem a tua presença, nós não vamos dar um passo sequer. Sem a tua presença, nós não vamos. E esse tipo de pessoa que nós falamos agora, Paulo e Silas, é o tipo de pessoas que nós devemos ser. Eu creio que a maioria aqui já aceitou Jesus, já tem Jesus no seu coração, já dedica a sua vida para Jesus. E às vezes a gente passa por tribulações, por momentos difíceis, que a gente pensa em desistir. Mas esse tipo de pessoa, esse cristão verdadeiro, como nós louvamos, pode se levantar a muralha, do tamanho que for, elas vão cair por terra, em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vê que todos os louvores se encaixam dentro da ministração. Não fui eu que escolhi os louvores, não avisei qual seria o tema da ministração para o grupo de louvor. Simplesmente o Espírito Santo trabalha da maneira que Ele quer. Esse é o primeiro tipo de pessoa, que é o que nós estamos aqui. É o que nós somos. Cristãos que aceitam Jesus e que dão a sua vida pelo Evangelho. E tem um segundo tipo de pessoa aqui que me chamou muito a atenção. Certo que aqui nós podemos encontrar vários tipos de pessoas. Tem aqueles que vieram escutar Paulo e Silas, tem os magistrados, mas eu quero falar só de dois tipos. O primeiro, Paulo e Silas, que são os cristãos, e o segundo tipo de pessoa começa lá no versículo 6. Começa lá quando Deus chama Paulo. Versículo 6 do capítulo 16. Volta um pouquinho aí. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bítia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Finalzinho do versículo 9. Estava em pé um homem da Macedônia que suplicava para Paulo: passa-se a Macedônia e ajude-nos. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Olha só quem eu acho que é. Olha só, é esse homem que disse essa frase assim, ó: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Não é o mesmo homem? Ó, suplicava em pé, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Aí de repente, durante aquele transtorno, aquela situação toda, chega um homem e fala assim: o que eu preciso para fazer para ser salvo? O homem ia se matar. Paulo fala: não, estamos aqui. Paulo, Silas, o que eu preciso fazer para ser salvo? Será que é esse homem que suplicava no sonho, lá na visão que Paulo teve? É ele. No texto aqui não fala de mais ninguém,
Só fala dele, do carcereiro. O carcereiro precisava de encontrar Jesus. O carcereiro tinha que encontrar Jesus. Ele estava precisando de sentir a presença de Deus. Glória a Deus. O carcereiro precisava de Jesus. E o que Deus faz quando alguém precisa? O que Deus faz quando alguém necessita? Deus move o que for necessário para te ajudar. Deus move o que for necessário para cuidar de você. Paulo teve que passar por toda aquela situação. Paulo teve que sofrer ali um açoite. Paulo teve que ser despido, jogado dentro da prisão, para que aquele carcereiro pudesse alcançar algo que ele precisava, para que aquele carcereiro pudesse sentir a presença de Deus, para que aquele carcereiro pudesse conhecer Jesus. Paulo e Silas teve que passar por uma dificuldade. Paulo e Silas tiveram que passar por uma tribulação para ser colocado na frente daquele carcereiro, para dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluias! Por que nós estamos questionando Deus? Ah, Deus, esse mês o salário veio menor. Talvez é para você encontrar alguém que precisa ouvir: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que eu fiquei doente e tive que vir para o hospital? Será que lá você vai encontrar alguém que precisa ouvir: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Ah, por que aconteceu isso? Essa fila não anda. Tem alguém do teu lado precisando ouvir: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Dois tipos de pessoa: aquele que fala: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa, e aquele que precisava ouvir. E Deus move céus e terra para que aquela pessoa seja alcançada, para que aquela pessoa possa ouvir a mensagem de salvação. Um dia, tenha certeza, tenha a plena convicção de que um dia alguém precisou passar, como Paulo e Silas passaram, uma dificuldade, um problema, uma situação adversa, para que você fosse alcançado pela mensagem de Deus. Eu tenho certeza que por muitas noites, a minha mãe, minha tia, aqueles que me amam, oraram por mim para que eu estivesse aqui nessa noite, para que o diabo não ceifasse a minha vida, para que o mundo não me levasse. E assim eu tenho certeza que foi com você. Alguém orou muito, alguém jejuou muito, para que você estivesse aqui nessa noite, para ouvir: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Alguém orou muito por você, alguém jejuou muito por você, alguém sofreu uma opressão do diabo, alguém sofreu ali uma batalha, um embate por causa de você. E alguém sofreu muito mais por todos nós. Jesus morreu na cruz, apanhou, sofreu, padeceu. O que Paulo fez ali, Paulo e Silas, de ser preso, levar uma chibatada na frente ali, ser preso, jogado dentro da prisão, ali, amarrado o pé, isso foi pouquinho perto do que Jesus passou. Foi pouquinho. Jesus já tinha apanhado muito mais, Jesus já tinha sofrido muito mais, carregado a sua cruz até o lugar onde queria ser preso ali, onde queria ser morto, foi preso naquela cruz, pendurado. Jesus já tinha sofrido muito mais. Então eu quero deixar para nós esses dois tipos de pessoas. Um que é depois que você alcança
salvação, né? Depois que você aceita Jesus como seu Salvador e se torna o pregador da palavra, e o você antes de conhecer Jesus, que precisa de que alguém sacrifique por você, que precisa de alguém que ore por você, que jejue por você, que pague o preço por você. Será que você tem alguém na sua família que precisa do seu sacrifício? Será que você tem alguém lá na rua da sua casa que precisa do seu sacrifício? Precisa que você dobre o seu joelho pelas madrugadas? Precisa que você ore durante a semana toda, durante o mês todo, jejue durante dias, para que aquela pessoa possa um dia ouvir, crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa? Será que se alguém precisasse, se alguém lhe suplicasse, como aqui essa pessoa aparece para Paulo no sonho, passe a Macedônia e ajude-nos. Alguém suplicou para Paulo, vem para Macedônia me ajudar, Paulo, socorro. Será que se alguém pedisse isso para você, você iria, apanharia, seria preso, maltratado e ficaria ali orando, adorando, orando e adorando, orando e louvando, louvando e orando? Ou será que você já ia perder a paciência logo na primeira, na hora que aquele demônio adivinhador começa a seguir, você já perde a paciência? Não, Paulo já expulsou e depois veio as consequências, né? Uma coisa atrás da outra, foi desencadeando. A mensagem que Deus tem para nós, toda essa mensagem, todo esse texto, você pode meditar durante a semana, vai lendo. Lê capítulo 16 na segunda, lê capítulo 16 na terça, lê capítulo 16 na quarta, lê Atos capítulo 16 na quinta, lê Atos capítulo 16 na sexta, Deus vai falar com você. Lê Atos capítulo 16 no sábado, Deus vai continuar falando com você. Deus vai continuar falando com você. E Deus vai falar com você que, independente se você é o carcereiro, independente se você é o Paulo e Silas, ou se você é os irmãos que estavam ali naquela região, que está ali no versículo 11 até o 16, você vai ver a conversão da irmã Lídia, ali na cidade de Filipos. Se você é daqueles irmãos, independente, sempre vai ter final feliz. Quando a prova acabar, a vitória é sua. Olha só, final feliz para os três, né? Para os Paulo e Silas, para os carcereiros, né? Para o carcereiro, para a sua família ali, e também para os irmãos que viviam naquela região. Versículo 40, os irmãos da região foram abençoados. Ó, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Imagina, Paulo e Silas todo arrebentado, cheio de cicatriz, de ferida, chega e fala para os irmãos: continue na fé em Jesus. Aí você olha, esse cara tudo arrebentado, tudo foi maltratado, foi lá na praça pública, apanhou de frente todo mundo e está com esse ânimo todo. Imagina eu, vai sair. Então foram encorajados, saíram felizes, saíram abençoados. Paulo e Silas, versículo 39, vieram, né, os magistrados, os soldados ali, os magistrados vieram para se desculpar diante deles, conduzindo-os para fora da prisão e pedindo que eles saíram. Vieram se desculpar diante dele. Vieram o que? A se humilhar, né? Ah, mas eu sou a autoridade. Ah, a autoridade é Deus, meu irmão. E Deus colocou autoridade sobre Paulo e Silas. E aqueles magistrados tiveram que fazer o quê? Tiveram que descer do pedestal. Por quê? Porque o Senhor exalta quem Ele quer. O Senhor dá o poder e a autoridade para quem Ele quer. E o poder e a autoridade naquele momento estava sobre Paulo e Silas. Aqueles magistrados
se retratar, pedir desculpa pessoalmente. Paulo, Silas, nos perdoem, não deveríamos ter batido em vocês, não deveríamos ter prendido vocês. Então, apesar do sofrimento, apesar de tudo que eles passaram, final feliz, alegria. E o carcereiro? Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Aleluia! Glória a Deus. Gente, às vezes a gente fala assim, a gente ora só o crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Mas olha a atitude desse carcereiro. Esse carcereiro pregou a palavra para os seus, pregou a palavra para aqueles das suas casas, deu testemunho para eles. Imagina ele chegando lá, correndo. Gente, você sabe o que aconteceu? Tremeu tudo lá, a porta abriu, e achei que os presos tinham fugido, olhei lá, as correntes estavam tudo abertas, eu ia me matar, e de repente eles estavam fazendo um culto ali dentro da prisão, ele tinha aberto ali um ponto de pregação, eu fui lá naquele ponto de pregação, e comecei ali, e é só eu crer que todos nós vamos ser salvos, vamos crer também, e começou a pregar, começou a testemunhar. E Paulo e Silas foi lá e pregou a palavra para aquele povo. Respondeu, crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. E continuando fala, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Aquele que crê e for batizado será? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eles creram e foram batizados, foram salvos, alcançaram a salvação. Aquele que estava pedindo socorro, que apareceu lá na visão de Paulo, pedindo socorro, Paulo, vem para cá que nós precisamos de ajuda. E aí Paulo vai, desvia de um lugar, sai do outro e vai para aquele lugar que está precisando. Bate, apanha lá, maltratado, jogado na prisão, mas no final Paulo foi honrado, aqueles irmãos foram abençoados, e aquele carcereiro creu, e ele e a sua casa foram salvos. Amém? Então não importa qual tipo de pessoa, em qual contexto você se encaixa. Se você se encaixa no contexto e se coloca como Paulo e Silas, você vai ter um final feliz. Aquela pessoa que precisa ser alcançada vai ser alcançada. Aquela pessoa que precisa da bênção vai alcançar a bênção. Aquela pessoa que precisa ouvir, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, ela vai ouvir. Aquela pessoa que está ali implorando, suplicando por socorro, ela vai conseguir o socorro. Se você é o carcereiro, se você é Paulo e Silas, se você é os irmãos da Macedônia, não importa. Hoje nós estamos aqui e o Senhor está nos encorajando para prosseguir. Diante da luta, diante da dificuldade, diante da tribulação, o importante é que a missão foi cumprida. Deus deu uma missão para Paulo. Vai lá socorrer ele, que ele precisa ouvir a minha palavra. Paulo foi, enfrentou luta, dificuldade, mas alcançou a vitória. Não importa qual o contexto que você se encaixa, importa é que tenha um final feliz para todos nós. Amém?